Olá pessoal do Severino Cavalcante, alunos, professores. Hoje nós vamos falar sobre as serpentes. Vamos falar um pouco sobre as características, vamos desmistificar alguns mitos que nós temos com relação a elas e falar um pouco também sobre o aspecto evolutivo e o que fazer caso ocorra acidentes ofídicos e quais as espécies de interesse médico. Meu amigo Anderson Rocha, biólogo e herpetólogo. Para quem não sabe, a herpetologia é uma área da biologia na qual você se especializa para estudar serpentes e répteis e anfíbios, na verdade. E ele vai dar seguimento falando sobre as características e curiosidades sobre as serpentes. Geralmente cobras, né, cara? O termo cobra, né, a gente fala muito do popular, né? Que o pessoal fala cobra, fala serpente, fala ofídeo. Na verdade, aqui é tudo a mesma coisa. A linguagem deriva, né, lá de trás, né, da época do latim, do sânscrito, né, que serpente veio da palavra sapartite, né, que significa aqueles que rastejam. Né? Depois para a língua mãe, né, que é o latim, que é a mais conhecida popularmente aí no mundo, né, veio serpentes, né? E daí foi para o espanhol com serpentes, né, e no português traduziram, né, para serpentes. Então, teoricamente é a mesma coisa, mas se você chega na Europa, né, em outro local, né, assim da Ásia, você chegar e falar cobra, eles vão pensar que é a cobra de capelo, naja, né? Vão pensar que é a cobra rei. Mas aqui no Brasil, o termo significa para todo o grupo, né, serpentes em geral, mas lá isso difere. Então isso é mais questão associadas a nomes populares. É um exemplo, né, a gente tem o caso no Acre, que é relatado pelo professor Paulo Bernardi, né, que muitos acidentes ofídicos lá ocorrem, né, culpando geralmente a surucucu-pico de jaca, né, justamente por a jararaca, a Botops atrox, ser chamada, né, pelos moradores locais de surucucu. E aí quando chegam no hospital, o cara fala surucucu, o médico pensa que é a pico de jaca. Então esses nomes às vezes confundem, né? Então geralmente é isso. Então, como meu amigo Anderson mencionou, todo o nome cobra, serpentes, todos estão corretos no Brasil. Lá fora vai mudar um pouco conta das espécies, mas isso é termo popular, por isso que a ciência usa o nome científico. Agora o Anderson vai expor sobre a questão evolutiva das serpentes. Então, com base na parte evolutiva das serpentes, as serpentes evoluíram há quase cerca de 140 milhões de anos atrás, a partir de um lagarto varanídeo, né, aqueles lagartos que têm língua bífida, né, e fossorial. Né. Com base nisso, né, são seres ectotérmicos, ou seja, têm sangue frio, né, precisam ajustar a temperatura, né, de acordo com as necessidades fisiológicas e metabólicas, ora no ambiente frio e ora no ambiente quente. São animais que não possuem pálpebras e nem possuem patas, ou seja, então um animal totalmente complexo, com corpo forma serpentiforme e cilíndrico, com os órgãos totalmente rearranjados. Outra característica é a questão da língua bífida, né, que é uma característica particular do grupo que eles usam justamente para se orientar melhor com o olfato no ambiente. Né, também auxiliado pelos órgãos sensoriais, né, e também cada grupo tem um aspecto, né, que é a dentição, que define ali, né, uma divisão entre famílias, né, principalmente. Temos aí acho que 4 principais, além de mais de 26 espalhadas pelo mundo. Que mais? É um animal também que possui o corpo recoberto por escama, uma camada de queratina que reveste o corpo contra a perda de fluido, ou seja, esses animais têm um metabolismo lento e a perda de líquido, de fluido, também é bem reduzida. Agora vai ser falado um pouco sobre alguns grupos que causam acidente aqui no Brasil. Então, com base nisso, né, nesse aspecto evolutivo de dentição, né, de distribuição de família, a gente tem aqui cerca no Brasil, números redondos, são 408 a 400 espécies de serpente. Né, 15% dessas são peçonhentas. Lembrando que a gente tem, acho que 10 famílias, são 10 famílias aqui, né, mas as de importância médica são os elapídeos e os viperídeos, né, que são classificados aí, né, que chamam a atenção pelo potencial, né, em causar problema de saúde pública. A gente tem nesses grupos dos viperídeos o gênero Botops, que são as jararacas, o gênero Crótalos, que são as cascavéis, e o gênero Láquesis, né, que é a surucucu pico de jaca. É sempre importante a gente falar pico de jaca, porque quando a gente fala surucucu, em algumas regiões aqui da Amazônia, o pessoal entende que é jararaca, a Botops atrox, né?
Então é sempre bom a gente dizer pico de jaca. E nos elapídeos a gente tem uma variedade imensa aqui, né, de corais verdadeiras, gênero Micrurus, né, que são mais de 35 espécies, aí, são 35 espécies, e mais de 50 de falsas corais, né, que seja um complexo aí para identificação. Né? Então a gente tem, aqui no estado de Roraima, a gente tem praticamente 3 espécies que chamam a atenção, que é pico de jaca, né, que quase não causa acidentes, né, por devido o animal estar distribuído em áreas, né, de floresta primária, áreas que são pouco habitadas, né, uma atividade antrópica bem diminuída. E a gente tem aí a cascavel, né, que é a gênero Crotalus durissus ruruima, né, que é bem habitada as áreas abertas, né, áreas de bordas de mata, mas também pode ser visto também em áreas de floresta, né, úmida. Né? Então, essas serpentes, né, principalmente a cascavel, né, e o surucucu, causam poucos acidentes correlacionados, né, quando a gente compara com a jararaca, né, que é a Botops atragus, aqui é campeã na Amazônia, né, até mesmo em Roraima, né, de acidentes zoofídicos. Dados aí oficiais levantados pela Coordenadoria Geral de Vigilância Sanitária, né, em 14 anos são quase 4.000 acidentes e 21 óbitos. Né. Cascavel, uma média de 500 acidentes aí e 9 óbitos, ou seja, a letalidade da cascavel acaba sendo um pouco maior devido ao potencial miotóxico, né, e hemorrágico, que é um complexo diferente das outras cascavéis do Brasil, que a de Roraima que possui. E você deve estar se perguntando agora, e sobre as cobras corais, né, as micrurus? O nível de acidente com as cobras corais é apenas de 1% no Brasil. É muito raro acidentes com esses animais. Ela só vai realmente causar acidente se você pegar nela, ou caso você pisar nela, descalço. Mas é um bicho que vai preferir ficar em florestas, assim como a surucucu, pico de jaca.